Imagine só, você está prestes a conhecer uma história que vai desafiar tudo o que acreditava sobre o mundo espiritual. Hoje, nossa convidada é Janei, uma mulher que teve o privilégio, ou seria um alerta, de visitar o segundo céu, o território onde as forças das trevas operam com uma intensidade assustadora. E o mais impressionante? O que ela viu lá tem tudo a ver com os dias em que vivemos. Vamos juntos descobrir por quê? Janei, seja bem-vinda. Desde pequena, você sempre teve uma conexão profunda com o sobrenatural, não é mesmo? Antes de nos levar nessa jornada pelo segundo céu, conte-nos como tudo começou. Afinal, sua história não é comum. Cresci em um lar cristão, frequentávamos a igreja, seguíamos os rituais, como qualquer família religiosa. Mas, desde criança, eu queria mais. Lembro de perguntar aos meus irmãos: quem é Deus? Por que oramos? O que tudo isso realmente significa? As respostas nunca me satisfaziam. Naquela idade, a gente aceita o que nos dizem, mas algo dentro de mim clamava por entender de verdade. Até que, aos 6 anos, aconteceu algo que marcaria minha vida para sempre. Era uma manhã de sábado, eu estava prestes a brincar no computador quando, de repente, meus olhos foram atraídos para a janela. O mundo lá fora parecia diferente, as cores mais vivas, a luz do sol mais nítida, como se tudo estivesse banhado em uma claridade sobrenatural. E então, uma sensação indescritível me invadiu: paz, amor, uma presença que eu não sabia nomear, mas que me envolvia por completo. Era tão intenso que quase me assustava, mas ao mesmo tempo eu não queria que acabasse. Hoje, sei que era o Espírito Santo, mas naquela época, era apenas um mistério que me deixava maravilhada. Depois disso, nos mudamos de Las Vegas para uma cidadezinha no interior. A vida espiritual da família mudou também. Deixamos de frequentar a igreja de antes, por um tempo, nos viramos com estudos bíblicos em casa. Confesso que eu detestava aqueles momentos. Meu pai perguntava o que eu havia entendido da leitura, e eu só conseguia responder: não sei. Não faz sentido para mim. Enquanto meu irmão mais velho, hoje meu pastor, explicava tudo com uma clareza que eu invejava, eu me sentia perdida. Mas havia algo que me fascinava: as histórias dos meus pais sobre suas experiências espirituais. Aquilo me deixava intrigada. Como era possível sentir Deus daquela forma? Eu queria conhecê-lo assim, de um jeito real, palpável. Com o tempo, minha conexão com o sobrenatural se intensificou. Sonhos estranhos, visões, uma sensação de que algo maior estava acontecendo ao meu redor. Lembro exatamente do dia em que tudo mudou. No ônibus da escola, sentei ao lado de uma garota que ninguém dava atenção. Ela estava com um baralho de tarô e me ofereceu uma leitura. Recusei, afinal, eu era cristã. Mas algo dentro de mim hesitou, e foi o suficiente. Ela insistiu, e eu acabei cedendo. A única coisa que ficou na minha memória foi a previsão de que eu brigaria com minha melhor amiga. Rimos da ideia, afinal, éramos inseparáveis. Mas no dia seguinte, sem explicação, discutimos. E a briga durou semanas. Foi aí que comecei a questionar: como ela podia saber? A partir daquele momento, minha vida virou de cabeça para baixo. Sonhos perturbadores, paralisia do sono, vozes sussurrando para eu me rebelar, para abandonar a igreja, para desistir de tudo. À noite, eu via correntes, grades, como se estivesse presa em uma cela invisível. Minha família percebeu a mudança. Antes, eu não tinha medo do escuro, mas agora não conseguia dormir sozinha. Algo estava me perseguindo. E não era apenas medo. Era uma presença real, demoníaca, que se manifestava de todas as formas. Acordava no meio da noite, imóvel, com sombras se aproximando, sussurrando coisas horríveis. Não tinha nome para aquilo, mas sabia que não era normal. Era como se um espírito de terror tivesse se instalado na minha vida, e eu não sabia como me livrar. O que Janei viveu não é ficção. É um testemunho poderoso de como o mundo espiritual é real, e de como ele pode nos afetar quando abrimos brechas. Mas essa história está apenas começando. O que ela descobriu no segundo céu vai te deixar sem palavras. Fique atento,
Porque o que vem pela frente pode mudar sua perspectiva para sempre. Uma realidade que eu jamais imaginaria viver. Minha própria voz soava estranha, como se outra pessoa estivesse falando através de mim, implorando para não ir. Era como se algo dentro de mim estivesse lutando com unhas e dentes para me manter longe daquela igreja, daquele momento. E o mais assustador? Eu sabia que era exatamente ali que eu precisava estar. Quando minha irmã voltou com meus pais, o ambiente mudou instantaneamente. O ar ficou pesado, carregado de uma energia que eu não conseguia explicar. Meu pai começou a orar com uma autoridade que eu nunca tinha visto antes, e de repente, algo dentro de mim respondeu. Não era eu. Era como se uma presença escura e sufocante tivesse se enraizado no meu peito, resistindo, lutando contra cada palavra de libertação. Eu sentia meu corpo se contorcer, minha voz se transformar em algo gutural, animalesco. Era como se eu estivesse sendo rasgada ao meio, uma parte de mim desesperada para se libertar, e outra, mais sombria, determinada a me manter aprisionada. E então, em meio ao caos, veio a revelação. Enquanto meus pais comandavam a presença maligna a sair, eu ouvi, não com meus ouvidos, mas com algo mais profundo, como se uma verdade antiga estivesse sendo desenterrada dentro de mim. Isso veio daquela noite. Daquela porta que você abriu anos atrás. Foi como se um véu fosse arrancado dos meus olhos. De repente, tudo fez sentido. As paralisias do sono, os pesadelos recorrentes, os espíritos que eu via desde a adolescência, tudo estava conectado. Aquela brincadeira de infância não tinha sido inofensiva. Eu tinha convidado algo para dentro da minha vida, e agora, anos depois, ele ainda estava lá, enraizado, esperando o momento certo para me destruir. Mas naquele instante, algo mudou. Não foi apenas o medo que me dominou, foi a certeza de que eu não estava sozinha. Havia uma força maior lutando por mim, uma luz que nem mesmo as trevas mais densas conseguiam apagar. E quando finalmente aquele peso foi arrancado de mim, eu caí no chão, exausta, mas livre. Pela primeira vez em anos, eu respirei fundo, sem o aperto no peito, sem a sensação de que algo estava me observando nas sombras. Aquela noite marcou o início de uma jornada que eu jamais poderia ter previsto. Porque o que eu não sabia ainda era que a verdadeira batalha estava apenas começando. E o que eu descobriria nos dias seguintes iria abalar tudo o que eu pensava saber sobre o mundo espiritual, e sobre mim mesma. A sentir sua presença de uma forma que nunca havia experimentado antes. Era como se cada fibra do meu ser estivesse sendo mergulhada em luz pura, e eu não queria mais sair dali. As horas passavam, e eu continuava ajoelhada, chorando, rindo, falando em línguas, ouvindo sua voz como um sussurro suave, mas inconfundível. Ele me mostrou visões, não apenas imagens, mas sensações, cheiros, até mesmo o gosto da eternidade em minha boca. Era como se o véu entre o céu e a terra tivesse se tornado mais fino, e eu pudesse tocar a realidade espiritual com as mãos. Mas o que mais me surpreendeu foi a clareza com que ele começou a me revelar coisas. Não eram apenas palavras de encorajamento, mas profecias específicas, nomes, situações que eu nem sequer conhecia. Pessoas que eu encontraria, lugares onde deveria ir, batalhas que ainda estavam por vir. E, acima de tudo, o chamado. Um chamado que queimava dentro de mim como fogo, impossível de ignorar. Eu sabia que não era apenas para mim, era para outros. Para aqueles que ainda estavam presos nas mesmas correntes que eu havia acabado de quebrar. No entanto, mesmo com toda essa luz, eu sentia o peso da responsabilidade. Não era mais apenas sobre a minha libertação, era sobre ser um instrumento nas mãos de Deus. E isso me assustava. Porque eu sabia que o inimigo não desistiria tão facilmente. Ele havia perdido uma batalha, mas a guerra estava longe de acabar. E, de fato, nos dias que se seguiram, as investidas começaram. Sonhos perturbadores, vozes sussurrando no escuro, tentações que pareciam vir do nada. Mas agora eu tinha algo que antes não tinha, autoridade. Cada vez que eu sentia o ataque, eu me levantava, declarava a palavra e via as trevas recuarem. Não era mais uma luta de sobrevivência, era uma luta de fé, de confiança no poder que agora habitava em mim. E então, veio o momento em que tudo mudou de novo. Eu estava em um culto,
e o pregador começou a falar sobre dons espirituais. Sobre como Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Sobre como Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E, de repente, eu senti algo se mover dentro de mim. Não era medo. Não era dúvida. Era uma certeza absoluta, como se uma porta tivesse se aberto e eu soubesse, sem sombra de dúvida, que era hora de caminhar por ela. Quando o pregador fez o apelo, eu não hesitei. Levantei-me, caminhei até à frente, pela primeira vez, impus as mãos sobre alguém com a intenção de orar por libertação. E, naquele instante, eu senti o poder de Deus fluir através de mim como um rio. A pessoa começou a tremer, a chorar, e eu soube, não por palavras, mas por uma convicção profunda, que algo havia se quebrado na vida dela. Foi ali que entendi, a minha história não era apenas sobre mim. Era sobre todos aqueles que ainda estavam acorrentados, esperando por alguém que tivesse coragem de lutar por eles. E eu sabia que, a partir daquele momento, não haveria mais volta. O chamado era claro. A batalha era real. E eu estava pronta. Estava em outro lugar. Não era um sonho comum, nem uma visão passageira, era como se meu espírito tivesse sido transportado para uma realidade paralela, onde cada detalhe pulsava com uma intensidade sobrenatural. O ar estava carregado, pesado, como se a própria atmosfera respirasse. E então, eu o vi. Não era um anjo, nem um demônio. Era algo além. Uma presença tão vasta que minha mente humana lutava para compreender. Ele não falou com palavras, mas com uma linguagem que ecoava diretamente na minha alma. Era como se cada fibra do meu ser estivesse sendo sintonizada em uma frequência divina, e de repente, eu entendi. Não com a mente, mas com o coração. Não com lógica, mas com uma certeza que queimava como fogo. Eu estava diante do trono. Não o trono como descrito em livros ou pinturas, mas uma realidade viva, onde a glória de Deus não era apenas vista, ela era. Ela preenchia tudo, consumia tudo, e ainda assim, eu não era destruída por ela. Pelo contrário, eu era transformada. Cada célula do meu corpo vibrava em harmonia com aquela presença, como se eu tivesse sido feita para aquele exato momento. E então, ele me mostrou. Não era uma revelação sobre mim. Era sobre eles. Sobre aqueles que ainda estavam perdidos, presos em cadeias que nem sequer conseguiam nomear. Sobre aqueles que clamavam por ajuda, mas não sabiam como pedir. Sobre aqueles que o inimigo havia convencido de que não havia saída. E naquele instante, eu soube, minha vida nunca mais seria a mesma. Porque quando Deus te escolhe para uma missão, Ele não te dá um mapa. Ele te dá uma chama. E aquela chama não era para eu guardá-la, era para eu carregá-la adiante, mesmo que o caminho estivesse envolto em trevas. Mesmo que o inimigo tentasse apagar a minha fé com medo, dúvida ou dor. Mesmo que as batalhas viessem mais ferozes do que nunca. E elas vieram. Nos dias seguintes, foi como se o inferno tivesse se aberto. Ataques espirituais que eu nunca havia experimentado antes. Sonhos perturbadores, visões de criaturas que desafiavam qualquer descrição, momentos em que o medo tentava se enraizar em mim como erva daninha. Mas eu me lembrei das palavras que ele havia sussurrado em meu espírito: lembre-se de quem você é, lembre-se de quem está com você. Então, eu lutei. Não com minhas próprias forças, mas com as armas que ele me dera. Ora em línguas até minha voz ficar rouca. Declamei a palavra como uma espada, cortando cada mentira que o inimigo tentava plantar. E quando a exaustão ameaçava me vencer, eu me lembrava daquela visão, do trono, da glória, da certeza de que eu não estava sozinha. Porque a guerra espiritual não é vencida com estratégias humanas. É vencida com fé. Com obediência. Com a convicção de que, não importa quão escuro o vale pareça, a luz de Deus sempre prevalece. E quando você caminha com Ele, até as batalhas mais ferozes se tornam provas de que você está no caminho certo. Eu ainda não sei todos os detalhes do que Ele está me chamando para fazer. Mas uma coisa eu sei, quando Deus te leva a um novo nível, Ele não te deixa lá sozinho. Ele te equipa. Ele te fortalece. E Ele te lembra, a cada passo, de que a vitória já é sua, porque Ele já venceu.
Tudo o que resta é você crer. E avançar. Mas não era um castelo comum. Era como se as próprias pedras tivessem sido tecidas pela mão de Deus, erguendo-se em direção ao céu com uma majestade que transcendia qualquer construção humana. E no centro de tudo, uma figura, não, alguém, emergia da névoa dourada que envolvia a estrutura. A luz não vinha de lugar algum e, ao mesmo tempo, vinha de todos os lugares, banhando cada detalhe com uma claridade que não ofuscava, mas revelava. Meu coração disparou. Não era medo. Era reconhecimento. Como se, em algum lugar profundo da minha alma, eu já soubesse quem ele era. Os outros ao meu redor, aqueles que me haviam guiado até ali, se curvaram em reverência, mas eu permaneci imóvel, porque algo dentro de mim dizia: você não precisa se curvar. Você já pertence a ele. Então, ele falou. E sua voz não ecoou como um trovão, mas ressoou como um sussurro que preencheu cada fibra do meu ser. Você chegou. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Como se ele estivesse esperando por mim desde antes do início dos tempos. E naquele momento, todas as minhas dúvidas, toda a minha ansiedade, toda a sensação de estar perdida se dissolveram. Porque ali, diante dele, eu sabia. Não eram as palavras que me convenciam. Era a presença. Era o peso da glória que me envolvia, leve como uma brisa, mas firme como uma rocha. Era a certeza de que, não importa quantas portas estranhas eu tivesse atravessado, não importa quantas sombras tivessem tentado me confundir, eu havia sido guiada. Cada passo, cada hesitação, cada momento de pânico, tudo fazia parte do caminho que ele havia traçado. E então, ele sorriu. Não com os lábios, mas com os olhos. E naquele sorriso, eu vi o universo inteiro, as batalhas que eu já havia vencido, as que ainda estavam por vir, e a vitória final que já era minha, porque ele já havia vencido. Tudo o que restava era eu crer. E avançar. Mas não sozinha. Nunca sozinha. Porque quando Deus te chama para um lugar assim, ele não apenas te leva, ele se revela. E ali, diante daquele trono de luz e mistério, eu entendi, não era sobre o lugar. Era sobre quem estava me esperando. E ele sempre esteve ali. Desde o primeiro suspiro. Desde antes do primeiro suspiro. E agora, ele estava me dizendo, é hora de voltar. Mas você não voltará como entrou, uma estrutura que desafiava a lógica, como se alguém tivesse erguido um Stonehenge em meio àquela colina verdejante. Mas não era apenas a grandiosidade das pedras que me paralisava, era o que se erguia entre elas. Algo tão imponente quanto uma palmeira, tão majestoso que minha mente se recusava a acreditar. Isso não pode ser real, pensei, enquanto meus olhos tentavam decifrar o que viam. E então, ali estava ele. Um corcel de uma brancura sobrenatural, mais alto que as próprias pedras, mais radiante que qualquer criatura que já tivesse cruzado meu caminho. Não era um cavalo comum, era a encarnação da glória, parado ali como se o próprio tempo se curvasse diante dele. Sua crina fluía como fios de luz, seus olhos queimavam com uma intensidade que eu não conseguia suportar. Ele não precisava se mover. Sua presença bastava. E naquele instante, eu soube, não havia mais volta. Minha alma já havia sido marcada. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. As criaturas aladas haviam sumido. O zumbido das vozes se dissipara. Até o vento parecia ter prendido a respiração. E então, como se o próprio ar tivesse se dobrado para dar passagem, ele surgiu. Uma criatura que desafiava qualquer descrição. Imagine um ser nascido da fusão entre um furby e uma coruja, mas multiplicado em escala, imenso, flutuante, com orelhas que se estendiam como asas silenciosas, longas o suficiente para envolver seu próprio corpo. Ele pairou diante de mim, a 5 passos de distância, e eu senti cada fio de cabelo se arrepiar. Não era medo comum. Era o terror sagrado de quem reconhece, no fundo, que está diante de algo que não deveria existir. Seus olhos, seus olhos. 2 poças de âmbar líquido, profundas como lagos de cristal, hipnóticas como chamas que queimam sem consumir. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia.
Era como se cada piscar dos meus olhos fosse uma traição, como se ele soubesse exatamente o que eu estava pensando antes mesmo que eu o formulasse. Bem-vinda ao nosso mundo, disse ele, não com a boca, mas diretamente na minha mente. Sua voz era suave, quase sedutora, mas havia algo por trás dela, algo que se arrastava como uma sombra. E então percebi, seus lábios se moviam, mas as palavras chegavam antes. Era como se o som fosse apenas um eco tardio, um detalhe desnecessário, uma cortesia para me fazer sentir menos invadida. Como se ele pudesse ter falado tudo sem emitir um único ruído. Estamos felizes por você estar aqui, continuou, e eu senti meu peito se apertar. Não, gritei dentro de mim. Não, eu não quero isso. Eu não pedi por isso. Minha alma se encolhia, mas meu corpo estava paralisado. Cada palavra dele era uma armadilha, cada gesto uma promessa vazia. Eu sabia que, se cedesse, se permitisse que aquele olhar me envolvesse por completo, nunca mais seria a mesma. Foi então que orei. Não com palavras bonitas, não com frases ensaiadas, mas com o desespero de quem sabe que só há uma saída. Senhor, me tira daqui. Por favor. Eu não pertenço a este lugar. Eu não quero estar aqui. E no mesmo instante, como se o próprio universo tivesse prendido a respiração até aquele momento, acordei. Meus lençóis estavam úmidos de suor. O ventilador girava no teto, lançando sombras dançantes pela parede. Mas não era apenas a parede que eu via. Ali, projetado como um holograma sobrenatural, estava um amuleto, um círculo de metal brilhante, com uma pedra vermelha no centro, pulsando como um coração. Sua luz iluminava todo o quarto, tão intensa que eu precisei cobrir os olhos. E então, tão repentinamente quanto apareceu, ele se dissolveu, como fumaça sugada de volta para a escuridão. Fiquei ali, tremendo, tentando entender. O que eu fiz? Que porta eu abri? Minha mente girava em círculos, procurando respostas que não existiam. Mas uma coisa eu sabia, aquilo não era um sonho. Era um aviso. Na manhã seguinte, antes mesmo que eu pudesse processar tudo, ouvi sua voz. Não em trovões, não em terremotos, mas no silêncio profundo da minha alma. Fale sobre o que viu, disse ele. Porque há muitos que estão sendo atraídos para o segundo céu, seduzidos pela promessa de conhecimento oculto, de segredos que não lhes pertencem. Eles buscam sabedoria fora de mim, e isso é feitiçaria. É engano. E o inimigo é mestre nisso. Eu entendi então. Aquele cavalo branco? Era o mesmo de Apocalipse, o símbolo da morte disfarçada de beleza. A mesa com aqueles seres? Uma paródia grotesca da ceia das bodas do Cordeiro. E toda aquela beleza inicial? A isca perfeita. Porque o inimigo não se apresenta como monstro, ele se veste de luz, de mistério, de promessas que soam como verdade. E agora, ele me pedia para contar. Não para assustar, mas para alertar. Porque há muitos que, como eu, estão à beira do abismo, sem perceber que já estão sendo observados. Que já estão sendo seduzidos. Que já estão a um passo de cruzar uma linha da qual não há retorno. E eu? Eu voltei. Mas não como entrei. Porque agora, eu sei. Agora, eu vejo. E se há uma coisa que aprendi naquela noite, é que o verdadeiro poder não está nos segredos do segundo céu, mas na verdade que já nos foi revelada. Na palavra que já foi escrita. No Deus que já venceu. E Ele está esperando. Sempre esperando. Para aqueles que têm olhos para ver. E coragem para escolher. E eu quase quis. Eu tenho isso, de novo, essa afinidade com o olho sobrenatural. Amo quando o Senhor me mostra certas coisas, mas antes dessa experiência, nada fazia sentido como agora. É como se o inimigo tecesse uma teia tão intrincada de engano sobre a humanidade, e tudo porque carregamos essa necessidade desesperada de saber, de entender por que estamos aqui, qual o propósito de tudo sem perceber que, longe de Cristo, longe do Senhor, não há compreensão possível. Não existe outro caminho. Porque Ele é quem nos criou. Ele é quem deu propósito ao nosso propósito. Ele é quem define.
E fora dele, tudo não passa de ilusão. E o inimigo sabe disso. Se nos permitirmos ficar vulneráveis, ele enganará. E já o fez, repetidas vezes. Mas aquele cavalo cinzento, sabe de uma coisa? Foi bom você ter feito essa distinção, porque quando vi, ele também me lembrou do cavalo pálido do Apocalipse. Não sei se tive um vislumbre do lugar onde ele habita, ou se foi apenas uma correlação que o espírito quis destacar. Mas a conexão estava lá. E é diferente. É assustador. Não tenho certeza do que o Senhor queria transmitir além de uma verdade clara. O engano vai se intensificar nestes últimos dias. E nós precisamos estar alertas. Precisamos entender as estratégias do inimigo, precisamos nos recusar a ser arrastados por elas. Porque, como crentes, a névoa da mentira será tão densa que, sem o Espírito Santo, será quase impossível distinguir a verdade. E é exatamente isso. O Senhor está nos dizendo que devemos viver no Espírito. Treinar esse músculo do discernimento, fortalecê-lo dia após dia, para que, quando o engano vier e ele virá, estejamos preparados. Ele está nos dando tempo. Tempo para sermos treinados, moldados, equipados. Porque nestes dias finais, a sedução será avassaladora. E não podemos vacilar. Não podemos fechar os olhos. Precisamos estar vigilantes, firmes, inabaláveis. Pai, nós te agradecemos por cada testemunho que tem sido compartilhado. Agradecemos porque, quando a tua palavra é proclamada, ela não volta vazia, ela frutifica na vida daqueles que te buscam, daqueles que anseiam por te conhecer mais, por se achegar a ti. Derrama o teu espírito sobre toda a carne, Senhor. Sobre aqueles que têm fome de ti, que desejam intimidade contigo. Fortalece-nos nestes tempos incertos, nestes dias finais. Dá-nos paz, dá-nos a certeza de que tu estás conosco em cada passo. Desperta em nós, Pai, o dom do discernimento. Que saibamos identificar as mentiras que se levantarão contra a tua verdade. Que a tua luz brilhe através de nós, para que o mundo veja o que tu estás fazendo em teu povo. Que o teu mover seja manifesto em cada vida que tocarmos, em cada oração que levantarmos, em cada coração que alcançarmos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o que tu farás em nós será algo que o mundo nunca viu. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus, amém.